Oi, Yang, boa noite, a paz do Senhor, feliz em estar aqui mais uma vez com você, que eu já considero um grande amigo. Sim. Nos apoiou aí na eleição, sempre aí falando conosco, conversando conosco. Sobre a transição da DIP, foi algo que não foi fácil, não foi da noite pro dia, não foi assim, hoje eu levantei e eu vou fazer a transição. Deus falou comigo 1 ano e meio atrás, antes de eu fazer a transição, e eu falei, Deus, mas como que eu faço isso? Eu sou o presidente. Aí Deus me falou assim, mas o presidente é o dono da igreja? Eu sou o dono da igreja. Eu falei assim para Pedro no livro de Mateus, quando Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo, eu falei, Pedro, tu é pedra pequena, mas eu sou a rocha, a igreja é minha. E doeu, porque é um trabalho que eu construí junto com a minha esposa, junto com alguns obreiros, e daqui a pouco eu tenho que fazer a transição mediante a direção de Deus. E não foi só a sede, foi 7 igrejas que nós emancipamos. 7 igrejas que hoje os pastores são os presidentes da igreja, onde eles seguem o chamado deles, e nós estamos seguindo a nossa caminhada. Mas não foi fácil, mas o problema é que hoje em dia, Yang, os pastores estão se achando o dono da igreja. Agora o presidente é vitalício, né? Presidente vitalício, até o nosso presidente da república é 4 anos, muda, coloca outro, não é assim? E por que nas igrejas os presidentes mudam o local, muda o líder dos obreiros, muda a líder do ciclo de oração, e o presidente não muda por quê? Porque ele é o dono? Na minha opinião, não tinha que ter que presidente vitalício. Como que tinha que ser, pastor Diego Reis? 2 anos. 2 anos, coloca outro. 2 anos, coloca outro. E não pode nem se reeleger, só daqui 10 anos. Aí eu tenho certeza que a nossa igreja ia ser muito, muito melhor. Eu tenho certeza que mentes inteligentes iriam assumir, mentes de pessoas inteligentes, o nosso evangelho iria ter mais crescimento. Sim, e quais são, assim, por exemplo, os benefícios dessa transição, dessa troca de líder na igreja, para a igreja? Quais são os benefícios? O único benefício é pro reino, que o reino vai ganhar. Na onde que mostra, pastor não é dono de igreja. Pastor não é dono de igreja. Não é dono de igreja. Não é dono de igreja. Jesus, quando ele é levado ao céu, ele diz assim, eu vou, mas não vou deixar só. Eu vou deixar quem? O meu Consolador. Eu vou deixar o meu Espírito. Vou deixar o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, quem é que age? Não é o Espírito Santo? Na igreja que primitiva, a igreja cresce e o Espírito Santo faz o primeiro milagre em Atos 3. O Espírito Santo, na primeira prisão, ali tira Pedro e João, que iria ser preso. Em Atos 5, o Espírito Santo mata Ananias e Safira por causa da mentira. Então o Espírito Santo, ele conduz a igreja. Se o pastor não tiver o Espírito Santo, se ele não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, como que ele vai guiar a igreja? Ele vai achar que a igreja é a empresa dele. Ele vai achar que a igreja tem que passar de pai para filho. E a igreja não é isso. A igreja não é a minha casa. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Saul, o povo pediu, Deus permitiu. Veio Davi, e assim vem indo, até chegar em Cristo. Sim. Então os pastores precisam entender que eles não são dono. Eu não sou o dono da DIP, eu não sou dono de nada. E foi passado, a obra continua, alguns ficou, alguns não ficou, mas a obra caiu, a obra parou, a obra fechou? Não, por quê? Porque a obra não é minha. Mais uma vez Jesus mostrando, tá vendo, pastor Diego Reis? Sem você a obra anda. Tá vendo, pastor Diego Reis? Sem você, tem alma sendo salva. Então, as pessoas não podem idolatrar ninguém. Porque a obra é de Cristo. A obra de Cristo. Você acredita que justamente nesse ponto sobre idolatrar, isso aí você trouxe algo que é fantástico. Qual a sua visão, por exemplo, sobre os membros que eles idolatram o pastor, em qual sentido? Se o pastor vai, se o pastor vai para aqui, eu estou com o pastor e não com a igreja. Se o meu pastor não está mais aqui, eu saio desse campo e vou para o campo que ele vai dirigir. Se ele não está lá, eu saio daquele campo. Qual a sua visão diante dessas pessoas que idolatram o pastor? Ô Yang, eu acredito que pode ter um respeito com o pastor, pode ter uma afinidade, certo? Mas se o Espírito Santo não me conduziu que para sair,
o pastor pode ir, eu vou continuar na obra. Quando eu vim aqui para Jesus, os missionários que me ganhou aqui para Jesus, eles congregavam comigo na congregação e eles saíram e montaram uma igreja. Aí o missionário falou assim para mim, pastor, pastor não, na época nem pastor era, ô irmão Diego, você não vai vir conosco? Eu falei, não vou com vocês. Deus me chamou aqui. Eu amo vocês ganharam eu aqui para Jesus, mas foi até aqui. Aqui agora eu preciso aprender a caminhar sozinho. Então, eu posso amar o pastor Yang, eu posso admirar ele, posso ter um respeito, um carinho, mas eu não posso idolatrar. Senão, eu vou estar falando o que dos católicos? Os católicos idolatram uma santa e eu idolatro um homem. Mudou o quê? Por isso que eu falo que esse nosso evangelho é pagão. É evangelho que o filho dá benção para missionário. Benção, mãe, peraí, benção? Benção, pai. Os crentes pedindo bênção, não é a paz? A paz do Senhor? Na onde que eles saíram do catolicismo, mas eles continuam pagão. Continua do mesmo jeito. Então não mudou, está dentro deles. Saíram do Egito, mas o Egito está dentro deles. Agora, um ponto que você falou, você construiu durante 10 anos, ou mais de 10 anos, a DIP, você fez esse trabalho, mas para quem não te conhece, você tem uma história antes disso. Resume um pouco de onde começou a sua história. Yang, começou em 2011, né? 2009 eu sou excluído da facção, não por erro meu, por erro de um companheiro, mas como eu era o final... Como eu estava na final, vai refletir em mim um exemplo. Se você é gerente de uma empresa e tem um erro, quem vai ser cobrado? O gerente. Então, é só para o povo entender o que é a responsabilidade. Eu estava na final da FM, tomava conta de todas as biqueiras do comando, e o companheiro errou, que era o gerente, e ele não me avisou. Mas nessa aí... a sintonia final veio para cima de mim, que eu era o responsável. Na onde houve a minha exclusão em cima disso com retorno. Então, em 2009 eu sou excluído, em 2011 eu aceito Jesus, e ali começa um novo trabalhar na minha vida. Depois de 8 meses que eu estou servindo Jesus, os irmãos me ligam que o meu retorno voltou, para mim voltar para a facção, mas aí eu falei que eu era crente, que eu tinha... conhecido Jesus, aceitado Jesus, e eu segui a minha caminhada com Cristo, e dali nós foi ungido a cooperador, depois a diácono, a presbítero, evangelista, tudo certinho, até nós chegar aí na DIP, onde Deus colocou um trabalho na nossa mão, mas não deu para nós, colocou até um certo tempo. Naquele tempo, Deus falou, agora pode fazer a transição e pode ir para outro, que você vai agora fazer outra caminhada. E tanto que as portas dos presídios do interior que tá se abrindo para mim. Onde eu recebi o convite, já fizeram o meu cadastro o pastor Agostinho já fez o meu cadastro para nós visitar os presídios. Nós tá só esperando a liberação do diretor para nós agora começar a visitar os presídios, e eu tenho certeza que muita mais almas que será salva. Então tudo Deus tem um propósito, tudo, porque se eu tô como presidente, eu não tenho tempo de ir nos presídios, eu não tenho tempo de fazer um trabalho que Deus me quer lá dentro, que é o mais importante, entendeu? As almas na DIP é importante? Lógico que é. Mas eles já estão andados, eles já estão ensinados. É só eles seguir o que eles aprenderam. Agora nós vamos buscar as almas dentro dos presídios. O trabalho que Deus nos prometeu quando eu me converti. Ainda vou te abrir a porta dos presídios. Deus não falou que vai me abrir as portas dos Gideões. Deus não falou que vai me abrir a porta do bom samaritano. Nada contra. Hoje em dia os pregadores só querem... Só isso. Deus usou um profeta e me falou, no tempo certo, eu te abrirei as portas dos presídios e você vai pregar lá dentro. Opa! E não vai mais ficar. Vai pregar e vai sair. Vai pregar e vai sair. Vai pregar e vai sair. E muitas almas serão salvas. Então eu estou no propósito. Teve alguns pastores, Yang, que achou que eu estava no pecado porque eu fiz a transição. Teve alguns pastores que falaram, não, ele pecou. Não, ele traiu a mulher dele. Não, ele largou a mulher dele. Olha como que a mente desse povo tá. Porque eles foram ensinados que os pastores é dono da igreja. Aí quando vê algo diferente, eles acham que você pecou. Eles acham que você caiu. Falaram até que eu estava devendo milhões na igreja, por isso que eu passei. Olha o absurdo, Yang. Mas não é de membro não, de pastores. Pastores na frente da obra. É porque eles foram ensinados que o pastor é o dono, e o pastor não é o dono, Yang. O pastor não é o dono da igreja. A igreja de Cristo. E Cristo põe quem ele quer na frente. A igreja de Cristo. É de Cristo.
Ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra rejeitada. Ele é o dono. Se ele quiser levantar o Yang hoje para pastorear a Lagoinha, ele levanta. Ele tira quem ele quiser de lá. Ele é o dono. Agora os homens, agora falam, eu sou o vitalício da Convenção de São Paulo. Eu sou o vitalício da Convenção de Pernambuco. Até Deus matar e pôr quem ele quer. Porque Deus, ele faz o que ele quer. A obra é dele, Yang. A obra dele. A obra é dele. Cara, esse ponto que você falou, isso eu fiquei com algo na minha cabeça aqui agora, é justamente da porta, né? A maioria dos pregadores e pastores hoje, eles querem portas que são agendas. Um quer pregar num campo que é grande, outro quer pregar num congresso que é conhecido, uma vigília que é muito conhecida. Qual é a porta mais valiosa que todo pregador devia agradecer muito quando Deus abre ela? Qual é a porta mais valiosa para um pastor e para um pregador? A porta da prisão, a porta da praça, a porta do prostíbulo. Yang, se Jesus estivesse na terra hoje, vamos lá, se Jesus pisasse hoje em Alphaville, onde que Jesus ia pisar? Pensa aí, onde que Jesus estaria em Alphaville? Na Lagoinha, cobrando 240 no ingresso? Jesus estaria nesse showzinho que eles fizeram uns tempos atrás agora? Onde Jesus que pisaria? Onde Jesus estaria, Yang? Onde que tem aqui um ponto que tem os necessitados? Aqui em Alphaville. Onde Jesus ia falar, onde tá aqui as prostitutas? Cadê? Jesus sentou no poço, a samaritana chegou. É com você que eu quero pregar. A melhor porta que Jesus pregou. E a samaritana voltou para Samaria e trouxe mais quantos de lá? Muitos. Estevão pregou na praça. O melhor congresso de Estevão na praça. O que Estevão recebeu? 50 mil? Não. 30 mil? 10 mil? Foi pedrada. Pedrada! E hoje eles querem o quê? 50 mil, um hotelzão. Não tô dizendo que não tem direito à oferta. Não tô dizendo isso. Mas Estevão recebeu pedrada. Mas quando ele olha pra cima, o céu tá como? O céu tá como? Aberto. O céu tá abrindo. O céu tá abrindo. Pedrada. E o céu tá abrindo. E Deus tá lá onde? À direita. A salvação. Ele pregou de Gênesis a Apocalipse, ele não mudou a mensagem. Ele sabia que ia ser apedrejado, que a mensagem ia ser dura, mas ele não mudou. Aí os pregadores estão mudando mensagem. Pra quê? Pra abrir porta nos Gideões, pra abrir porta no Samaritano, pra abrir porta na Vigília do Brás. Mas eles não querem pregar no presídio. O presídio não dá oferta. O presídio não tem dízimo, né? O presídio não tem dinheiro. Mas o presídio tem o quê? Almas. Paulo prega dentro da prisão, Atos dos Apóstolos 16, 31, do 25 ao 31. Paulo prega dentro da prisão por causa de um carcereiro. Tem um macedônio pedindo ajuda. E esse macedônio é quem? O carcereiro. Olha aqui, quando o carcereiro vai se matar, Paulo que faz assim, ó. Não faz nada. Ninguém sai. É. Ninguém sai. Por que ninguém sai? Se alguém sair, ele morre. A preocupação de Paulo não é com a porta, é com a alma. A preocupação dos pastores é com a porta. Qual foi a meta? Não bateu a meta? Tá fora. Não bateu a meta? Vou pro outro. Não bateu a meta? Some daqui. Mas Paulo tá dizendo assim, ó, eu quero a alma. Carcereiro não morre. Carcereiro não morre. Carcereiro não morre. Mas hoje os pastores tá preocupado com a porta. Morre a alma, mas a oferta fica. Morre a alma, mas a meta bate. E aí? Que evangelho de hipócrita. Um evangelho de fariseu. Como o louvor daquela moça, que ela foi bem demais. Desapareceram com ela. É quando ataca o sistema e ela desaparece, é assim mesmo. Mas ela foi muito bem. Evangelho de fariseu, cada um escolhe seu. E eu não faço parte desse sistema. Eu não faço parte, Vaz. Você não vai me ver depois de uma agenda, eu na pizzaria com panelinha de pregador, com panelinha de pastor jantando os outros, falando mal dos outros, falando mal do outro pregador. Vaso, quando eu vou pregar, o pastor fala, vamos jantar. Eu falei, muito obrigado, pastor, vou jantar na minha casa, que lá na minha casa ninguém vai meter o pau em ninguém. Então, a gente tem que entender que a alma é importante, a porta. Se ela aqui ficar aberta e a alma que for salva, legal. Mas se for pra alma ser salva, deixa a porta fechar. O importante é a alma. Paulo deixa bem claro. A porta se abriu, ninguém fugiu por causa do macedônio, por causa do carcereiro.
Então a gente precisa pensar que aquela alma é importante.